microfilárias vêm à circulação sanguínea periférica e tornavam-se assim os exames laboratoriais mais dignos de crédito. Mercê de tais trabalhos, o número de casos despistados vinha-se reduzindo substancialmente de ano para ano. O sezonalismo, que fora noutros tempos um dos grandes fatores da decadência da cidade de Velha Goa, quando com 350 mil almas, segundo se calcula, e o seu prestigiado hospital, cuja fama se espalhava por todo o Extremo Oriente, reduziu-se a zero, mercê da atuação dos serviços de saúde, a que não deixo de lembrar com saudade o trabalho do Dr. Brás Sá, que teve o mérito de ser executor das diretrizes aconselhadas por uma comissão, a que presidiu o Dr. Cambornac, do Instituto de Medicina Tropical de Lisboa. A verdade é que apenas a sudeste de Goa ainda havia sezonismo. Os delegados de saúde de Sanguém e Capém chefiavam as brigadas de pulverizações das habitações e a distribuição de antipalustros como profilaxia química. A raiva constituía um perigo em tensão, apesar de se encontrar mentalizada a população de tal forma que ao menor arranhão do gato ou lambedura do cão corria imediatamente ao laboratório clínico pedindo as injeções antirrábicas, morriam anualmente 12 a 20 pessoas hidrófobas. A endemia parecia ser mantida em especial pelos adives, espécies de cães selvagens que contagiavam os animais domésticos, em especial os vadios. Houve necessidade de promover medidas drásticas e resolutas através das câmaras e administrações do Conselho no abate dos animais considerados perigo potencial. A tuberculose era um flagelo facilmente explicável pela vida pobre da maioria da população. As deficiências da nutrição, da higiene e da habitação contribuíam para a fácil expansão da doença. Estabeleceu-se um plano de luta contra a tuberculose, começando-se pela criação de brigadas de vacinação pelo BCG. A primeira, com um médico, o Dr. Germano Alves, bolseiro da Organização Mundial de Saúde, e que chefia presentemente em Nampula o mesmo serviço. Um ajudante técnico de radiologia, um enfermeiro e um motorista. Forneceu-se-lhe uma unidade de radiorrastreio e aumentaram-se os dispensários de consulta e tratamento ambulatório em Goa, Margão e da Virgem Peregrina. Em Goa dispunham-se de 131 camas, na totalidade, e só os pedidos de baixas atingiam mensalmente o número de 50. O alargamento das hospitalizações estavam em andamento à minha saída de Goa, com a construção de pavilhões de internamento em Mapussá, Vasco da Gama, Goa e Dio. A assistência materno-infantil era alheia e fora de toda a intervenção direta dos serviços de saúde. Criada e mantida na provedoria da assistência pública, era a negação mais completa que me foi dado conhecer até hoje de um serviço de assistência social. As parteiras visitadoras, os partos eram todos feitos no domicílio. Não tinham qualquer dependência técnica ou administrativa dos serviços de saúde oficiais. Eram subordinadas diretas dos administradores de conselho. Se me fosse dado classificá-las em incapacidade profissional, na escala académica, a minha nota seria em consciência 0 menos. Dispensar de puericultura e educação sanitária com tais elementos, como seria possível? Acabar com tal estado de coisas foi uma luta sem tréguas. 2 diplomas de importância fundamental prenderam a atenção da direção de serviços pela resistência ativa e passiva que se desencadeou nos sectores dos interesses privados e por aqueles que põem sempre o seu egoísmo acima do bem comum. O Regulamento Geral de Sanidade Urbana e Polícia Sanitária e Polícia Mortuária do Estado da Índia, publicado pela Portaria 7012, 17 de setembro de 1957, levou o jornal O Heraldo, pela pessoa e pena do Sr. Prazeres da Costa, a fazer uma campanha de crítica demagógica em artigos sucessivos. Afirmações fantásticas e argumentos sem base levaram-me a responder humoristicamente ao inteligente articulista e o assunto teve por esse lado ponto final. Dos variados ataques que o diploma teve, não posso deixar de mencionar
um certo hindu de Perdém, que reclamava ao Governo Geral contra a proibição de coabitar com a sua vaca sagrada e não poderia admitir onde estava o perigo de saúde pública quando a ciência, a sua bem entendido, demonstrou que as fezes e a urina da vaca tinham a ação desinfetante e biostática mais poderosa que muitos dos antibióticos correntes. Outro afirmava que mandar tapar os poços onde a população se abastecia de água potável, substituindo o anti-higiênico processo de utilizar latas ou baldes amarrados a cordas puxadas a pulso, a vasilha cheia, e substituir o processo por bombas manuais ou sistema de relógio ou de volante, era violência inadmissível. Apesar de tudo, o regulamento começava a mostrar os resultados. Nas feiras deixaram de se expor os alimentos às poeiras e às moscas, mas dentro de caixas com paredes de vidro, e os doces e outros alimentos eram embrulhados com papel branco e não em papéis sujos de velhos jornais. As críticas sofridas e as canseiras que as autoridades tiveram de suportar foram bem compensadas pela melhoria evidente em higiene pública e, em especial, ao tomar conhecimento do parecer da Comissão Delegada do Bureau Regional do Sudoeste da Ásia da Organização Mundial de Saúde, que após a visita ao Estado português da Índia, afirmou em documento transmitido ao Ministério dos Negócios Estrangeiros que o nosso regulamento era um dos melhores códigos sanitários de todos os países do Oriente. O Diploma Legislativo 1452, 23 de setembro de 52, que regulava o comércio e exercício farmacêutico, era considerada, em muitas das suas disposições, letra morta. 5 anos depois de publicado, houve necessidade de se ordenarem medidas compulsivas para o seu cabal cumprimento. Não é agradável para ninguém tal atitude, mas outro caminho não vemos, para respeito e defesa da lei em último recurso. Autuaram-se e multaram-se os 3 jornais diários de Goa pelo anúncio de medicamentos sem a prévia autorização da Direção de Serviços. Autuaram-se e multaram-se médicos pelo comércio de medicamentos que a farmacêuticos pertencia. E autuaram-se e multaram-se farmacêuticos por atropelos aos preceitos legais do exercício profissional. Não mais entrou em Goa especialidade farmacêutica que não viesse com os rótulos e instruções em português, como determinava o mesmo regulamento. As minas de ferro e manganês empregavam permanentemente à volta de 35.000 trabalhadores. Foi necessário organizar a assistência médica a esses trabalhadores em moldes de mais eficiente realismo, criando-se a independência da direção de serviço o sector assistencial às minas, diploma aprovado pelo Conselho Legislativo, que recebeu dos industriais acolhimento pouco favorável e cuja execução vinham entravando até que conseguiram a suspensão do diploma. Foi esta a situação que encontramos ao entrar em posse das nossas funções na Índia. Incumbido pelo Governo de fazer o estudo do assunto, apresentei o relatório que originou as alterações ao primitivo diploma, entregando aos patrões a obrigação da prestação de assistência médica aos seus empregados, não deixava de a submeter à inspeção e fiscalização dos serviços oficiais. O novo diploma entrou em execução, mas não sem as incompreensões e resistências de quem põe acima de tudo os seus interesses imediatos. Foram integrados nos serviços de saúde, de facto e de direito, a assistência especializada aos tuberculosos, leprosos e alienados. A assistência aos 7.500 tuberculosos contagiantes que havia em todo o território em 1957 era feita pela Associação dos Tuberculosos da Índia Portuguesa, a ATIP. Fundada pela senhora Dona Sara Cabral, esposa do Governador-Geral José Cabral, era no momento em que cheguei a Goa gerida por uma comissão administrativa constituída por 5 elementos nomeados pelo Governo e presidida pelo Diretor dos Serviços de Saúde. A associação tinha 78 sócios, que contribuíam anualmente com 5.220 escudos, 780 rupias. A despesa média anual era de 1.344.960 escudos, de onde se conclui que a Associação de Beneficência ATIP contribuía com 4.000 das despesas efetuadas com a assistência aos tuberculosos. Desde a fundação, a contribuição social foi de 186.168 escudos e em donativos, festas e peditórios
angariaram 567.144 escudos. Na totalidade, as receitas de origem particular atingiram, portanto, 753.312 escudos. Em contrapartida, a TIP emprestou sob hipoteca, penhor ou letras durante a sua existência 1.560.000 escudos, mais do dobro de todos os valores entrados de sua própria propriedade. É que o Estado, no mesmo período de 16 anos, por subsídios diretos ou por intermédio da Provedoria da Assistência Pública, contribuiu com 4.846.158 escudos. Fácil era de concluir que a ATIP administrava dinheiros públicos e não particulares. Em face de tal situação, um só caminho lógico havia a seguir: passar aos serviços de saúde a inteira e absoluta responsabilidade da assistência aos tuberculosos. Feita a respectiva proposta superiormente, foi mandado ao Conselho Legislativo o projeto de diploma, que, aprovado e acautelando todos os interesses terceiros e do pessoal que trabalhava na ATIP, mandou ingressar a assistência aos tuberculosos nos serviços de saúde. A leprosaria Dr. Froilán de Melo, situada em Macazana, ao sul de Margão, e assim chamada em homenagem ao eminente médico goês que a fundou, sofria dos mesmos males da ATIP. Sustentada pelos subsídios oficiais do Estado e da Provedoria, era também administrada por uma comissão. A leprosaria, que tinha pavilhões de internamento para homens e mulheres, possuía o seu médico e pessoal privativo. Encontravam-se internados todos os doentes de Goa, contagiantes e não contagiantes, à volta de 125. Foi também por diploma legislativo integrado como simples departamento dos serviços de saúde. Melhoraram-se a seguir as instalações, adquiriu-se gado leiteiro, construíram-se sanitários e uma rede de distribuição de água potável aos pavilhões. Melhoraram-se os poços, adquiriu-se uma motobomba e plantaram-se imensas árvores de fruto nos 70 hectares que constituía a sua área. A assistência aos doentes mentais era feita em todo o território do Hospital do Altinho, em Goa. Este estabelecimento clínico encontrava-se entregue à Provedoria da Assistência Pública. Por entender que aos serviços de saúde oficiais devem pertencer, por lei de direito, em qualquer parte do território português, à administração burocrática e técnica dos hospitais, quando mantidos com dinheiros públicos, propus a transferência do Hospital de Alienados para os nossos serviços. Obtida a concordância superior, foi apresentado ao Conselho Legislativo o projeto de diploma, que, aprovado, mandou entregar aos serviços de saúde todo o património do hospital, integrou todo o pessoal e obrigou a Provedoria a entrar anualmente nos cofres da Fazenda com a verba que vinha despendendo na manutenção do referido hospital. Mais de 50% dos sócios do hospício fizeram uma exposição ao Governo pedindo que o hospital que possuía em Margão fosse integrado nos serviços de saúde. Aceitámos com entusiasmo a proposta e assim informámos superiormente. De facto, as belas instalações daquele hospital, enquadradas com pessoal em quantidade e convenientemente apetrechado, poderia ter a categoria de um hospital central com incalculável benefício para todo o distrito de Goa. Seria a mais aliciante aquisição para os serviços de saúde que poderiam fazer. Vencidos inúmeros obstáculos e resistências ocultas, acabou o Governo, depois de 2 anos de estudos e inquéritos, por aceitar a ideia, que tornou extensivo ao Hospital de Macussá. Também pertence a de uma outra associação particular, subsidiada pelo Estado, através da Provedoria. Não chegámos a ver materializada esta ideia, porque, entretanto, fomos transferidos para Moçambique. Mas sabemos que, à data da invasão estrangeira, tudo estava ultimado para a integração. Em Goa, apesar de termos laboratórios bem apetrechados e técnicos competentes, não produziam os nossos serviços qualquer soro ou vacina dos larga e constantemente empregados no tratamento ou profilaxia das doenças mais frequentes, nomeadamente a varíola, o tifo, raiva e salmonelose. Dependentes de laboratórios nacionais ou estrangeiros e com vizinhos com quem não podíamos contar, viável e aconselhável se tornava a criação de um parque vacinogénico pela pequena despesa de instalação, benefício económico e científico e independência de mercados exteriores na aquisição de múltiplas vacinas para uso humano e veterinário. Posto o assunto a quem direito, aceito e apoiado,
iniciou-se a construção das instalações na cerca do laboratório de análises no Campal. Apetrechou-se convenientemente e antes da nossa saída de Goa já se produziam ali vacinas antivariólicas, antitíficas e antirrábicas necessárias ao arsenal terapêutico dos serviços de saúde. A média anual de importação de medicamentos andava à volta de 15 mil contos, sendo destinados aos serviços públicos de saúde mais de 50%. As dificuldades de abastecimento e, principalmente, o custo elevado dos comprimidos e solutos injetáveis entregues ao consumo levou-nos ao estudo em